Glória a Deus, saúde a igreja na paz do Senhor. Glória a Deus, irmãos. É motivo sempre de alegria quando nós recebemos da parte de Deus oportunidade para ministrar a sua palavra. Eu ainda disse para o João Paulo ali agora, ainda dá tempo, João Paulo, se quiser ministrar no meu lugar, louvado seja Deus. Por mais que a gente já tenha o costume de ministrar a palavra, mas a gente sempre sente um nervoso. Louvado seja Deus. Quero já agradecer a Deus, em primeiro lugar, ao nosso pastor Alonso, louvado seja Deus pela confiança. Agradecer a congregação ali do bairro de São Francisco, os irmãos que vêm era do açude, açude do Mamoeiro, Bom BTV, Cristiano, Cristiano, sua esposa, a irmã Mozinha, louvado seja Deus, as irmãs, os irmãos da nossa congregação, Deus abençoe, louvado seja o nome de Jesus. Eu quero justificar também aqui a ausência da minha esposa, irmã Dora, não pôde estar aqui nesta noite, intercedendo ali por nós. Eu creio que ela está intercedendo lá em Pacajus, na casa de nossa filha, amém? Quero ler só um versículo, irmão, com a igreja, capítulo 35 de Gênesis, o versículo 1. Gênesis capítulo 35 e o versículo 1. Glória a Deus. Quem encontrou diz amém. Diz assim, irmão, a palavra de Deus. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. A vida de Jacó é uma longa história. Louvado seja Deus. Quem leu, pôde ler, iniciando ali do capítulo 25 de Gênesis, até o capítulo 50 de Gênesis. A vida de Jacó, irmãos, quando lemos, estudamos, encontramos um estudo interessante. Louvado seja Deus, a vida de Jó. Observe que alguns personagens da Bíblia, inclusive no texto, louvado seja Deus, aparecem e podemos aprender
muito pouco sobre eles. Mas a vida de Jacó é detalhada nas Escrituras. A vida de Jacó é detalhada nas Escrituras para que possamos realmente conhecê-lo. Por isso é interessante. Louvado seja Deus. Jacó, louvado seja o nome do Senhor, é amado por Deus. Jó, ele diz no capítulo 42 e no versículo 2, irmãos: sei que podes fazer todas as coisas. Jó, ele diz: sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Bem sei eu que tudo podes, disse Jó, e nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Talvez tenha alguém aqui afastado, distanciado, ou um familiar mesmo. Familiar, nós temos familiares. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Louvado seja o nome do Senhor. Continue orando por ele. Continue orando, clamando, pedindo por ele. Louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe esta pessoa, essas pessoas esteja no plano de Deus, esteja no propósito, nos pensamentos de Deus. Eu não sei, nós não sabemos, mas uma coisa nós entendemos e sabemos e precisamos fazer é orar por eles. Quando, irmão, eu comecei a ler, eu disse já que é bom esse sistema, porque a gente aprende a ler Bíblia, pastor. A gente aprende a conhecer as histórias melhor, detalhadas, louvado seja Deus. Como o tempo não dá, mas o tema é de volta a Betel. Só quero aqui dizer que Jacó, aquele que segura o calcanhar, aquele que tira vantagem dos outros pela astúcia. Louvado seja Deus. A vida de Jacó, irmãos, vou repetir, é detalhada nas Escrituras, para que possamos realmente conhecê-lo. Quem lê Bíblia, é fácil de entender a mensagem. Sabemos, louvado seja Deus, do seu nascimento, do capítulo 25 de Gênesis. Sabemos
da sua juventude, capítulo 25. Sabemos da sua masculinidade. Jacó era cabra macho. Jacó era homem macho. Trabalhou 14 anos. Primeiro, para adquirir, aleluia. Primeiro ele foi enganado. 7 anos de trabalho por uma das filhas de Labão. Labão enganou. Ele teve que trabalhar mais 7 anos e trabalhou. Cabra macho. Aleluia. Sabemos dos seus sonhos, pastor. Tudo isso está detalhado nas escrituras, na Bíblia, na palavra de Deus. Das suas aspirações. Cabe muito bem esta palavra, aspirações. Ele sabia bem o que queria. Ele sabia o que queria. Parece que havia uma conexão com Deus desde o ventre. Ele já sabia, ele pressentia. Por isso que ele era asperoso. Ele não perdeu tempo. Culpado não foi ele, embora Deus cobrou. Mas a Bíblia vai dizer lá em Romanos: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Jacó não ia ficar de fora. Jacó pecou. Jacó cometeu falhas. Na primeira fase da sua vida, Jacó foi um materialista. Aleluia. Louvado seja Deus. Sabemos da sua velhice e sabemos da sua morte. Glória a Jesus. A palavra de Deus, irmãos, nos dá um retrato da vida de Jó. É tremendo, irmão, a história de Jó. Perdão, de Jacó. É tremendo a história de Jacó. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Quem trapaça alguém é o quê? Conhecido como trapaceiro. Quem trapaça alguém é trapaceiro. Quem mente é mentiroso, é conhecido como mentiroso. Quem mente é mentiroso. Louvado seja Deus. Quem engana é conhecido como enganador. Era assim Jacó, conhecido como trapaceiro, mentiroso, enganador, intrigante. Jacó, ele era conhecido como, até mesmo podemos falar, um vigarista. Olhando pelos olhos humanos, olhando pela ótica humana, Jacó era tudo isso, era passado. Eu quero ser rápido. Louvado seja Deus. Jacó, irmãos,
Já quero ir para frente. Jacó teve duas importantes experiências com o Senhor. Jacó teve duas importantes. Diga comigo, importantes. Se nós fôssemos pastor aqui sabe muito bem, os pastores, obreiros, até mesmo, aleluia, os membros, alguns, louvado seja Deus, aleluia, fosse contar, aleluia, algumas experiências, nós teríamos que contar, experiências com o Senhor, experiências com Deus. Pois é, Jacó ele teve duas importantes experiências com o Senhor, Deus de Abraão, seu avô, e de Isaac, seu pai. Primeira experiência, o sonho da escada. Quando ele fugia da presença de Esaú, seu irmão. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Quando ele fugia, com medo de morrer. Por quê? Alguém foge de alguém sem fazer nada, com medo de morrer. Alguém se revolta contra alguém, louvado seja Deus, sem alguém ter feito algo contra ele. Não, ele estava fugindo. O pecado nos faz fugir, se esconder. Anderei andagaçu de camanaga xandaraba camanaia. O pecado faz com que nós abandone a casa dos pais, a casa do pai. Embora a mãe tivesse mandado ele ir. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Quando na primeira experiência, aleluia, Jacó recebeu a promessa da bênção material. Deus prometeu que iria abençoar. Glória a Jesus. E em seguida, nessa primeira experiência, Jacó faz um altar ao Senhor. Jacó faz um altar ao Senhor e chama de Betel, casa de Deus, porta dos céus. Não dê ouvidos aos desigrejados. Talvez ele não tenha estudado sobre Jacó. Já hoje eu ouvi, aleluia, um irmão, aleluia, falar para mim lá na oração meio-dia, que fulano tinha chegado para ele, tinha dito para ele, para se libertar das coisas, dos vícios, não precisa ir para a casa de Deus. Isso foi só o começo, ele falou tanta coisa, desestimulando, tentando roubar a fé, aleluia, daquele irmão. Mas graças a Deus o irmão é instruído na palavra e repreendeu ele. Sabe o que o irmão disse?
Mas para ser salvo, para herdar a vida eterna, tem que ir para a igreja, tem que aceitar Jesus, tem que andar com Deus. Na sua primeira experiência, louvado seja Deus, Jacó recebe a promessa da bênção. Eu quero só falar aqui uma coisa. Deus prometeu te abençoar. Tem pessoas, pastor, que Deus promete abençoar, Deus abençoa. Louvado seja Deus. Mas essa pessoa não sabe ser grato. Mas vamos para frente. Na segunda experiência de Jacó, foi quando lutou com o anjo do Senhor, no vale de Jaboque. Louvado seja Deus. E teve o seu nome trocado. O Senhor mudou, trocou o seu nome. E Jacó viu ali, naquela segunda experiência, Deus, o Senhor face a face. Aleluia. Jacó, irmãos, estivera em Betel no passado. Estou adiantando. Jacó esteve em Betel no passado. Lembra a minha vida. Lembra a vida, talvez, aleluia, de uma minoria. Aqui, ó, a maioria. Hoje eu estou, mas antes eu estivera. Tive um período da minha vida, louvado seja Deus, longe da casa de Deus, embaraçado. Pois é, Jacó teve duas experiências tremendas, importantes com Deus. Jacó estivera em Betel no passado. Louvado seja Deus. Ele tinha visto, irmão, pastores, o Senhor de uma maneira que mudou a sua vida. Ele estava fugindo de seu irmão. Ele teve duas experiências importantíssimas com Deus. Ele estivera em Betel, louvado seja Deus, e tinha visto o Senhor de uma maneira extraordinária, que mudou a sua vida. Aleluia. Mas o tempo, irmão, o tempo e a distância, o tempo e a distância, talvez Jacó passou ali mais de 20 anos. 20 anos ele passou na casa de Labão. O tempo e a distância haviam cobrado o seu preço. Aleluia, glória a Jesus. Ele tinha, irmãos, Jacó, se afastado do Senhor.
Aleluia, louvado seja Deus. Jacó, ele tinha se afastado do Senhor e se envolvido com todo tipo de, louvado seja Deus, podemos dizer, aleluia, de dificuldades. Jacó estiver em Betel, preste atenção, irmão, isso aqui é forte. Quando eu leio a história de Jacó, louvado seja Deus, eu lembro da minha. Em alguns detalhes, claro, eu não vou me comparar a Jacó, mas em questão de estar em Betel e ter, aleluia, se afastado de Deus, da casa de Deus. Pois é, irmão, Jacó estivera em Betel no passado. Ele se afastou de Deus, ele se afastou da casa de Deus e se envolveu, irmãos, em todo tipo de, aleluia, louvado seja Deus, de problemas. Jacó se envolveu em problemas. Escuta, a maior das provas, a maior das provas, das dificuldades que Jacó enfrentou, foi aqui no capítulo 35. Em Siquém, uma terra pagã, um povo pagão. A terra até fazia parte de Canaã, mas o povo era pagão. Siquém representa o mundo. Siquém representa o mundanismo. Jacó comprou uma terra ali de Ramon, pai de Siquém, um povo idólatra. Siquém, irmão, representa o pecado, a maldade, a crueldade. Siquém representa, aleluia, a impiedade, a injustiça, a idolatria. Siquém representa tudo isso. Os irmãos que aqui estão, que estiveram na doutrina de quinta-feira passada, lá na nossa congregação, sabe muito bem aonde nós ministramos a doutrina. Salmo 1: bem-aventurado o homem, o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas Jacó havia se afastado de Deus. Isso não fazia mais parte da vida de Jacó. Jacó agora se via Deus numa filosofia, louvado seja Deus, que se via Deus, mas a queria abarcar o mundo. Jacó até levantou o altar em Siquém. Jacó, onde chegava, levantava um altar, erguia um altar, mas só que agora eles estavam usando uma filosofia diferente. É o que está acontecendo, irmão, aleluia, infelizmente aí, com o misticismo. Jacó estava nessa filosofia, havia idolatria.
havia mentira, havia prostituição. Jacó não estava mais combatendo, nem a sua própria casa Jacó estava combatendo. Aleluia, louvado seja Deus. Jacó, aleluia, se deteve no caminho dos pecadores. Jacó, louvado seja Deus, aleluia. Jacó se deteve no caminho dos pecadores. Não só se deteve, mas sentou à roda deles. Tem crente entendendo a mensagem? Tem crente entendendo a mensagem? Tem crente aqui entendendo a mensagem? Eu sinto a presença de Deus aqui, irmãos. Eu sinto a presença de Deus, aleluia. Louvado seja Deus como sempre, aleluia, nesta casa, neste altar, neste púlpito. Eu sinto a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus está na casa. A importância de voltar a Betel, a importância de voltar, aleluia, para a casa de Deus. Sentir a presença de Deus com mais liberdade, aleluia, louvado seja Deus. Sentir, aleluia, contemplar a glória de Deus com mais clareza, com mais definição. Deus está neste lugar. A maior das provas da vida de Jacó, quando, aleluia, louvado seja Deus, ou diante, podemos dizer assim, da barbaridade que tinham feito seus filhos. Louvado seja Deus. Quando diante da barbaridade que tinha feito, glória a Jesus. Jacó esperava a morte. Jacó esperava a morte e a destruição de toda a sua família. Versículo de número 30 do capítulo 34. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: vós me afligiste e fizeste odioso entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os fariseus. Sendo nós pouca gente, reunir-se-ão contra mim, e serei destruído eu e a minha casa. Diante da barbaridade, quem lê a Bíblia no Temos Tempo, sabe muito bem o que foi feito pelos filhos de Jacó. Os filhos de Jacó, aleluia, tramaram algo e destruíram todos os homens, e levaram cativo crianças e mulheres, e os despojos daquela gente. Inclusive mataram o rei Ramon e o seu filho Siquém, porque parou aonde não era para ter parado. Fez uma tenda e habitou onde não era para ter habitado. Não era para Jacó ter parado em Siquém, mas ele estava afastado. Todos aqueles que já tiveram na casa de Deus, em Betel, e que se afastaram de Betel, da casa de Deus, estão parando aonde não deve, estão dando ouvido a quem não deve. Eita, Deus está falando. Sua filha foi violentada sexualmente. Seus filhos se tornaram criminosos. Então Jacó está diante da maior prova da sua vida. Jacó agora, aleluia, está, aleluia, louvado seja Deus, com medo de morrer. Jacó agora acha que vai morrer. Jacó agora acha, louvado seja Deus, aleluia, que toda a sua família vai ser destruída junto com ele. É assim, irmão,
quando nós estamos afastados da casa de Deus. Satanás, ele luta, ele peleja 24 horas. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O Senhor, aleluia, aleluia, chama Jacó e diz. O Senhor chama Jacó e diz no versículo 1, aleluia, que foi lido no capítulo 35: levanta-te, levanta-te. Aleluia, levanta-te. Louvado seja Deus. Eu vejo aqui Jacó cansado. Eu vejo aqui, louvado seja Deus, Jacó cansado. Jacó, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor, desanimado, acomodado. Deus está falando com a igreja. Quem sabe você esteja dizendo: eu estou tão cansado, eu não tenho mais forças. Aleluia, louvado seja Deus. Talvez você, aleluia, esteja, aleluia, até, aleluia, um pouco, aleluia, tem até um pouco de acomodismo, esteja acomodado. Mas o Senhor chamou a Jacó. O refúgio chegou para Jacó, o Deus que não abandona, o Deus que não despreza, o Deus que cumpre os seus propósitos, os seus pensamentos, a sua palavra. Agora vê Jacó, aleluia, na sua maior prova da vida. Jacó acha que vai morrer, sua família vai ser destruída. A Bíblia diz que o Senhor chama Jacó. O Senhor está chamando nesta noite. O Senhor está te chamando nesta noite. E está dizendo para você: levanta-te, levanta-te, dispõe-te, ergue a tua cabeça, fica de pé, levanta-te. Louvado seja Deus. E sobe a Betel. E sobe a Betel, ou seja, a casa de Deus. Jacó estava embaixo, cabisbaixo, lá embaixo. Tem hora, louvado seja Deus, aleluia, que parece que nós não vamos conseguir. Paulo, ele escreve, louvado seja Deus, aos Colossenses, se não me falha a memória, louvado seja Deus, capítulo, não sei se é o capítulo, não lembro bem, eu só sei que Paulo diz: fazei morrer a vossa natureza terrena, e buscai a que vem do alto. Fazei morrer a vossa natureza terrena. Jacó estava embaixo, buscando material, se acabando, morrendo, se destruindo no materialismo. Quantos crentes, irmão, aleluia. Não estou aqui pregando uma teologia, louvado seja Deus, de não trabalhar. Tem que trabalhar. Mas eu estou falando do apego ao materialismo e esquecer de Deus. Não podeis servir a dois senhores. Era a filosofia de Jacó no momento. Ele queria servir a Deus, levantar altar a Deus, mas ao mesmo tempo abarcar o mundo. Não podeis servir a dois senhores, porque ou há de amar a um e odiar ao outro.
se devotará um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas, a Mamon. Sobe a Betel, sobe a casa de Deus. Jacó estava embaixo, com o pensamento embaixo, na terra. Crente, o nosso pensamento é lá no céu. Trabalhe, granjeie para o sustento, para suprir as necessidades do pão, a veste, do calçado. Irmão João Neto pregou lá no culto de varão. Louvado seja Deus. Paulo disse que ele se contia com o que tinha. Louvado seja o nome do Senhor. Levanta-te, sobe a Betel e habita em Betel, e habita na casa de Deus. O lugar da casa do servo de Deus é na casa de Deus, em Betel. Deus está instruindo a Jacó, irmão, Deus está orientando a Jacó. Louvado seja o nome do Senhor. E faça um altar. Faça um altar. Vou encerrar. Faça um altar. Palavras de Deus, irmão. Que não é palavra do pastor Alonso, do pastor Zé Maria, dos obreiros. Não é minha essa palavra, palavra de Deus. Deus está dizendo: faça um altar. Eu quero um altar. Eu quero um altar. Deus está dizendo nesta noite. Já havia sido feito um altar quando, na primeira experiência de Jacó. Experiência, irmão. Quando a gente lembra das experiências, a gente não pensa duas vezes. As experiências ficam nos incomodando. Aleluia, quantas vezes, aleluia, as experiências com Deus fazia eu chorar, fazia eu, louvado seja Deus, me humilhar e dizer: Deus tem misericórdia de mim. Por Jacó não tinha voltado não, mas porque Deus tinha um plano, um projeto, aleluia, algo com Jacó, aleluia, louvado seja Deus. Deus tem algo com você, Deus tem um plano, Deus tem propósito na tua vida. Já tinha sido feito um altar, quando na primeira experiência de Jacó. Escuta isso aqui. Mas o altar estava velho. O altar estava esquecido. O altar estava destruído. Aleluia. Xarabacamanaga, xarabacamanai. Faça um altar. Escuta isso aqui. Volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Aleluia, louvado seja Deus. Novo nascimento, louvado seja Deus. O novo altar na presença de Deus. Glória a Jesus. Eu lembro no meu primeiro amor. Quem não lembra dos primeiros dias de confissão? Está aqui esse casal, o irmão Cristiano e a irmã, sua esposa, irmã Solange. Não perde um culto de doutrina, dificilmente. Não perde um culto de doutrina, novos convertidos. Sabe o que é isso, irmão? É o primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Volte os cultos de doutrina. Volte os cultos de ensinamento. Um altar novo na presença de Deus.
volte a orar, volte a ter alegria, aleluia. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, aleluia. O primeiro amor, a alegria de servir a Deus, de estar nas orações. Quem não lembra dos evangelismos em massa? Os evangelismos eu lembro da época do pastor. Louvado seja Deus. Eu lembro uma vez, se o pastor lembra, ali em Poço Escuro, eu pastor, eu lembro que era eu, pastor Alonso, o presbítero Aziel, que hoje se congrega ali em Pacajus, e tinha outros irmãos. Louvado seja Deus. Nós batemos na casa de um jovem, a porta estava fechada quando o jovem saiu. Louvado seja Deus que, aleluia, o pastor falou e nós acompanhamos, aleluia, aquele jovem, aleluia, o demônio já foi se manifestando. Primeiro amor, cheio da graça, cheio da unção, cheio do poder de Deus, cheio do prazer de Deus, cheio da alegria de Deus, aquela fé, louvado seja Deus, aleluia, que quando alguém se levanta contra, aleluia, ele se levanta e diz: não, louvado seja Deus, porque eu estou esperando Jesus. Jesus está voltando, o primeiro amor, volte ao primeiro amor, e diga para Satanás, diga para o mundo: eu espero ainda por Jesus. Volte ao primeiro amor, minha irmã. Volte ao primeiro amor, meu irmão. Louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, ele diz: aonde não há grego, aleluia, aonde não há judeu nem grego, louvado nem cita, louvado seja nem bárbaro, ele vai dizendo, aleluia, ele vai dizendo: aonde Cristo é tudo em todos. Louvado seja Deus. Muitos irmãos, aleluia, têm desistido, têm abandonado a casa do Senhor, aleluia, por causa de uma palavra. O que é isso, meu irmão? O que é isso? Algo tão pequeno, tão simples. E Jesus lá na cruz, Jesus lá na cruz, foi humilhado, foi pisoteado, Jesus foi espancado, foi pregado na cruz, e ele não desistiu da casa do Pai, ele não desistiu do Pai, ele não desistiu, ele não desistiu. Por que nós vamos desistir? Aleluia, glória a Jesus. Quando você estiver sendo perseguido, afrontado, perseguido, esconda-se na casa de Deus, corra para a casa de Deus. Pedro, ele escreve e diz que o diabo, o vosso adversário, está ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando alguém que possa tragar. Corra para a casa de Deus, se esconda na casa de Deus, em Betel. Betel, quando tiver que pelejar contra o inimigo, busque força na casa de Deus. Busque força em Betel, casa de Deus. A casa de Deus é onde, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Os irmãos estão me vendo aqui, eu não gosto muito de contar não, mas eu passei o dia doente. Eu amanheci o dia hoje, mole, desanimado, mas doente fisicamente mesmo, engasturado, uma dor grande aqui na nuca. Eu disse: meu Deus, que mistério é esse? Mas a meio-dia eu fui para a oração, pastor, desanimado, e na hora da oração, Deus me fez lembrar o meu passado velho. Tu quer voltar para lá? Tu quer viver, aleluia, aquela vida miserável que tu vivia, de destruição, de perdição?
de condenação. Volte para a casa de Deus. Volte para Betel. Levanta-te. Ergue-te. Não baixa a tua cabeça. Não desanima. Não olha para trás. Segue. Aleluia. Levante-se. Suba a casa de Deus. Suba a Betel. Saia de baixo. Deus tem um propósito na sua vida. E por que você quer ficar aí na miséria? Por que você quer ficar aí mais de 20 anos? Mais de 20 anos Jacó passou distante da casa de Deus. Mas as experiências, as lembranças, aleluia, ele entendeu a voz de Deus. Levanta-te, Jacó. E a Bíblia diz que Jacó foi com toda a sua família. Vou encerrar. E aqueles que queriam lhe matar, Deus não deixou. Aqueles que queriam lhe destruir, ele e toda a sua família, a Bíblia diz que eles não conseguiram, aleluia, chegar a Jacó. Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza. Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. Talvez Jacó, aleluia, louvasse Deus, pensasse ali, aleluia, é o fim. Mas Deus estava bem pertinho. Jacó, deixa comigo, Jacó. Deixa comigo, Jacó. Irmão, aleluia. Mas estão lá no mundo. Eu sou um, irmão. Eu sou um, era para ter morrido. Eu não era para estar aqui vivo, não. Eu tenho convicção disso. Mas foi a mão de Deus. Foi o braço de Deus. As orações da minha mãe, da minha esposa, dos irmãos que oravam por mim. A tua oração, a oração de quem tem altar diante de Deus, Deus ouve, pastor. Levanta, suba a casa de Deus, habite, more na casa de Deus. Davi disse: habitarei para sempre na casa do Senhor. Salmo 23. Aleluia. Já vou encerrar, irmão. Glória a Jesus. Faça um altar. Amém? Faça um altar. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.